Unidade 21, pretérito perfeito versus. Pretérito mais que perfeito do conjuntivo em frases exclamativas de desejo. Exclamativas de desejo. Oxalá. Tomara que. Deus queira que. Quem me dera que. Pretérito perfeito do conjuntivo. Pretérito mais que perfeito do conjuntivo. Maior probabilidade de concretização. Menor probabilidade de concretização. Com o verbo no pretérito perfeito ou no pretérito mais que perfeito do conjuntivo, as frases exclamativas referem-se sempre a ações ou factos passados. Se o verbo estiver no pretérito perfeito do conjuntivo, o grau de probabilidade de que a ação ou o facto tenha ocorrido é maior do que se o verbo estiver no pretérito mais que perfeito do conjuntivo. Neste último caso, o emissor expressa dúvida ou incerteza relativamente à concretização do enunciado. A expressão Deus queira que usa-se mais frequentemente com o verbo no pretérito perfeito do conjuntivo, ou seja, em situações em que existe maior probabilidade de concretização do enunciado. Compare. A esta hora já a reunião começou. A Sara saiu daqui muito tarde. Oxalá ela tenha chegado a tempo. Diz o João, a esta hora há pouco trânsito. Talvez tenha conseguido. Tomara que ela tivesse chegado a tempo. Diz o Miguel, mas como é tão difícil estacionar naquela zona, deve ter perdido uns 15 minutos só para arranjar lugar para o carro. O António esqueceu-se da carteira em cima da mesa do café e voltou lá a correr. Pelo caminho, ia pensando. Deus queira que o empregado a tenha visto. Acho que ele estava ao pé da mesa. Talvez tenha sorte. Quem me dera que o empregado a tivesse visto. Mas estava lá tanta gente que só por um milagre é que a vou reaver. Completa as situações, pondo os verbos no pretérito perfeito ou no pretérito mais que perfeito do conjuntivo. A estas horas já a minha irmã fez o exame de condução. Oxalá lhe tenha corrido bem. Nestes últimos dias deixei-a conduzir o meu carro, sempre comigo ao lado para a orientar. Tomara que ela tivesse passado. Ela estava nervosíssima e nessas situações as pessoas fazem sempre asneiras. Ontem houve uma reunião da administração e já decidiram quais os empregados que ficam e quais os que irão ser dispensados. Quem me dera que eles tivessem optado pelos meus serviços, mas não creio, pois já não sou nenhum jovem. Tomara que eles tenham tomado a decisão de não te dispensar. Já não és jovem, mas tens demonstrado muito profissionalismo e inovação. O bebê nasceu hoje de manhã, mas ainda não pudemos visitar a mãe. Oxalá não tenha havido complicações durante o parto, mas já estou a estranhar esta demora tão prolongada. Tomara que a mãe não tivesse tido problemas. Acho que não, senão o médico teria falado conosco. Ainda não sabemos o resultado das eleições. Quem me dera que tivesse ganho a lista C. É a lista que apresenta candidatos mais capazes e conhecedores dos problemas da faculdade. Oxalá tenha vencido a lista A. Na minha opinião, esta lista tem os melhores candidatos, incluindo 2 doutorados. Acabei de receber uma má notícia. Os meus tios tiveram um acidente de viação, mas ainda não me sabem dar pormenores. Não sabemos se estão vivos ou mortos. Tomara que eles não tenham morrido, mas, para não adiantarem mais nada, é porque a situação está muito complicada. Quem me dera que eles tivessem salvado, mas tenho de concordar contigo, estou muito pessimista. Analise as situações e em seguida faça uma frase exclamativa usando os verbos que achar adequados no pretérito perfeito ou no pretérito mais que perfeito do conjuntivo. Fui chamado para uma entrevista, mas ainda não sei o resultado. Acho que me correu muito bem. É mesmo o tipo de trabalho que eu gosto. Oxalá me tenham escolhido para o lugar. Oxalá tenha sido selecionada. O António foi a uma consulta médica e ficou muito desanimado com o que o médico lhe disse. Tomara que o médico se tivesse enganado no diagnóstico. Tomara que tivesse ido ao médico mais cedo. O António é muito persistente e resolveu consultar outro médico da mesma especialidade. Desta vez ficou um pouco mais animado. Oxalá o segundo médico lhe tenha dado boas notícias. Oxalá o médico não se tenha enganado. Afinal, a Ana resolveu ir à festa de finalistas da universidade. Não sei se fez bem. Ela estava muito em baixo depois da operação a que foi submetida. Quem me dera que ela não tivesse ido. Ainda devia estar a descansar. Tomara que tivesse ficado em casa. Unidade 22, pretérito mais que perfeito simples e composto do indicativo. Pretérito mais que perfeito simples do indicativo, PMQPS cara triste.
Forma-se a partir da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito simples, PPS, a que se retira M e se acrescentam as desinências do PMQPS. PPS. PMQPS. Terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular. Estar, estiveram, estivera. Fazer, fizeram, fizera. Ir, ser, foram, fora. Querer, quiseram, quisera. Trazer, trouxeram, trouxera. PMQPS. Eu estivera. Tu estiveras. Você, ele e ela estivera. Nós estivéramos. Vocês, eles e elas estiveram. Este tempo verbal é mais frequente no nível de linguagem literária e mais cuidada e menos usual na linguagem corrente, na qual se opta, normalmente, pela forma composta do pretérito mais que perfeito. Usa-se o PMQPS para falar de ações passadas que ocorreram antes de outras já passadas. A conversa tornara-se tão monótona que eu me desinteressei. Quando voltámos para casa já o sol se pusera. Factos vagamente situados no passado. Casara, tivera filhos, mas nada disso lhe alterara a maneira de ser forte e autoritária. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Forma-se com o verbo auxiliar ter no imperfeito do indicativo seguido do particípio passado do verbo principal. Usa-se para falar de ações passadas anteriores ou outras também passadas, isto é, normalmente este tempo verbal primeira ação no passado contrasta com o pretérito perfeito simples do indicativo, PPS, segunda ação no passado. Apanhei muito trânsito e quando cheguei à escola, a aula já tinha começado. Segunda ação, cheguei à escola. Primeira ação, a aula já tinha começado. Substitua as formas sublinhadas pelo pretérito mais que perfeito simples do indicativo. Nunca me tinha sentido tão mal ao assistir a uma operação daquelas. Nunca me sentira tão mal ao assistir a uma operação daquelas. Já prontos para partir, a dona da casa tinha feito questão que eles lá pernoitassem. Já prontos para partir, a dona da casa fizera questão que eles lá pernoitassem. Alguém tinha dado as informações à polícia. Alguém dera as informações à polícia. A revista tinha tido o seu primeiro número no século passado, mais precisamente, tinha sido publicada em 1921. A revista tivera o seu primeiro número no século passado, mais precisamente, fora publicada em 1921. Quando completou a universidade em 1963, tinha já escrito o seu primeiro romance. Quando completou a universidade em 1963, já escrevera o seu primeiro romance. Completa estes artigos jornalísticos com o verbo no pretérito mais que perfeito simples do indicativo. O presidente do maior partido da oposição convocou um congresso extraordinário, já que, no seu entender, lera bem os sinais do eleitorado e percebera que se chegara ao fim de um ciclo de vida política nacional. Já anteriormente dissera ser essa a sua vontade. Em entrevista ao nosso jornal, o diretor declarou que não previa qualquer conflito com a nova administração, uma vez que esta já lhe dera todo o apoio e lhe garantira que os planos que propusera no início do ano seriam cumpridos. No seu discurso, o advogado reafirmou que o réu fora vítima de uma emboscada. Tentou provar que houvera negligência por parte das autoridades, alegando que o réu tivera o cuidado de informar a polícia do que se estava a passar e esta pouco fizera para o proteger. Unidade 23. Futuro perfeito do indicativo. Forma-se com o verbo auxiliar ter no futuro imperfeito do indicativo seguido do particípio passado do verbo principal. Futuro perfeito do indicativo. Eu terei. Tu terás. Você terá. Ele terá. Ela terá. Nós teremos. Vocês terão. Eles terão. Elas terão. Estado, falado, ido, trazido, visto. Usamos o futuro perfeito do indicativo para falar de ações futuras anteriores ou outras também futuras. Quando chegar a casa, o filme já terá acabado. Daqui a um ano já nos teremos mudado para a casa nova. Até amanhã já terei lido o livro. Exprimir incerteza, desconhecimento sobre factos passados. São 2 horas da tarde e ainda estão a dormir. A que horas se terão deitado? O João ficou de comprar os bilhetes para a sessão das 21h30. Terá conseguido comprá-los. Está muita gente ali ao fundo. Terá havido um acidente. Exprimir suposição sobre factos passados. O futuro perfeito do indicativo, neste contexto, é comum em reportagens da comunicação social. Supõe-se que os contrabandistas já terão deixado o país.
O larápio terá assaltado uma senhora idosa e posteriormente terá fugido numa carrinha branca que se pensa que terá sido roubada. Complete os artigos de jornal com os verbos no futuro perfeito do indicativo. O morto, de facto, falou. Um homem, dado como morto pelos familiares e por uma seita religiosa, terá ressuscitado a caminho da morgue da capital moçambicana. O indivíduo, de 25 anos, terá morrido por intoxicação alcoólica. Isto porque à noite terá bebido 8 garrafas de uma fortíssima aguardente caseira. Nessa noite, Xande terá sentido fortes dores de barriga, pelo que a família terá chamado a casa membros de uma seita religiosa que, depois de umas orações, terá garantido que ia melhorar. Na manhã seguinte, os vizinhos terão ouvido a família a chorar porque o rapaz tinha morrido. O motorista que posteriormente o terá transportado para a morgue, terá ficado espantadíssimo quando ouviu o morto a falar. Atirador detido. A PSP deteve um indivíduo que, alegadamente, terá ferido um outro a tiro de descaçadeira. Segundo testemunhas, o caso terá ocorrido na noite de quarta-feira numa artéria da capital, onde um indivíduo identificado por Sanches terá disparado contra um rapaz de 20 anos. Use o futuro perfeito do indicativo em frases interrogativas. Desde sábado que estou a tentar telefonar aos meus tios e ninguém atende. Terão ido viajar. O espelho da casa de banho está partido. Quem o terá partido? Tenho uma mensagem em cima da secretária, mas não está assinada. Quem a terá escrito? As crianças já estão a brincar no jardim. Já terão feito os trabalhos de casa. A Joana não veio às aulas. Terá ficado doente. Não encontro os documentos em lado nenhum. Onde os terei posto? Comprámos-lhe um CD de música clássica. Terá ela gostado? Completa as frases com os verbos no futuro perfeito do indicativo. Até ao fim do mês nós já teremos acabado as obras na cozinha. Quando ele voltar, o bebê já terá nascido. A empregada já terá feito o jantar quando nós chegarmos a casa. Daqui a um ano já terei terminado o curso na faculdade. Às 9 da noite o avião já terá aterrado em Lisboa. Quando forem 10 horas, as crianças já terão ido para a cama. Unidade 24, condicional pretérito. Forma-se o condicional pretérito com o verbo auxiliar ter no condicional presente e o particípio passado do verbo principal. Condicional pretérito. Eu teria. Tu terias. Você, ele, ela teria. Nós teríamos. Vocês, eles, elas teriam. Comprado, dito, feito, visto. Usamos o condicional pretérito para falar de ações que não se realizaram no passado, porque a condição de que dependiam não se verificou. Passei o fim de semana a trabalhar. Por isso, não fui com vocês. Se não tivesse passado o fim de semana a trabalhar, teria ido com vocês. Já não encontraram a Ana em casa, porque chegaram tardíssimo. Teriam encontrado a Ana em casa, se tivessem chegado mais cedo. Afinal, não fui ao cinema, porque não tinha companhia. Se tivesse companhia, teria ido ao cinema. O condicional pretérito, neste contexto, é equivalente ao pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Exprimir dúvida ou incerteza relativamente a factos passados. O motorista teria adormecido, segundo o testemunho de um dos sobreviventes. Posteriormente, a caminhoneta teria embatido nas divisórias da autoestrada e, consequentemente, teria capotado. O condicional pretérito, neste contexto, é uma estrutura típica da linguagem jornalística, ao relatar notícias das quais não se tem a certeza da veracidade dos factos. Em frases interrogativas, exprimir desconhecimento sobre factos passados. Ninguém sabe ao certo as causas do acidente. O que é que teria originado o acidente? O condicional pretérito, neste contexto, é equivalente ao futuro perfeito do indicativo, mas reforça a noção de desconhecimento. Complete com os verbos dados no condicional pretérito. Um ucraniano e um português foram detidos pela polícia judiciária por, alegadamente, terem assaltado um posto de gasolina nos arredores de Lisboa. Os indivíduos teriam furtado uma viatura, que se pensa que teriam utilizado e, enquanto um deles teria ficado na carrinha, o outro, munido de uma navalha, teria saído a correr em direção à única funcionária de serviço. De seguida, o homem teria ameaçado a empregada, obrigando-a a entregar todo o dinheiro que tinha em caixa. De acordo com uma testemunha, o assaltante teria encostado a navalha ao ventre da rapariga, arrastando-a para as traseiras do estabelecimento e ameaçando-a de morte caso reagisse. Faça frases interrogativas como no exemplo. Não sei se a operação correu bem. A operação teria corrido bem. Não sei qual foi o resultado das eleições.
O resultado das eleições teria sido divulgado. Ainda não sei quem ganhou o concurso. Quem teria ganho o concurso? Não faço ideia porque é que ele ficou zangado comigo. Por que é que ele teria ficado zangado comigo? Não tenho a certeza se eles já chegaram. Eles teriam chegado. Ainda não sabemos as causas do acidente. Quais teriam sido as causas do acidente? Não sei porque é que o João se despediu. Por que é que o João teria se despedido? Ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu ontem à noite. O que é que teria acontecido ontem à noite? Não sei quem foi a pessoa responsável por essa decisão. Quem teria sido a pessoa responsável por essa decisão? Não faço ideia como é que os ladrões entraram. Como é que os ladrões teriam entrado? Ainda não sabemos se a resposta foi positiva. A resposta teria sido positiva. Completa as frases com os verbos no condicional pretérito. Se não tivesse deixado a porta aberta, não teriam entrado ladrões. Mesmo que não tivesse chovido, teria havido lama no caminho. Se alguém se tivesse lembrado mais cedo, teríamos evitado o problema. Caso tivessem chegado a horas, teriam assistido ao início do espetáculo. Se tivesses feito um seguro contra roubo, terias recebido uma indemnização. Unidade 25. Conjugação pronominal com o futuro do indicativo e condicional presente. Usa-se a interposição do pronome pessoal reflexo, complemento direto ou indireto, na forma verbal sempre que o verbo estiver no futuro do indicativo ou no condicional presente. Destacam-se as terminações do futuro ou do condicional, sendo o pronome pessoal colocado no meio, entre hífenes. No caso da terceira pessoa do pronome pessoal complemento direto, o, a, os, as, serão feitas as alterações necessárias, devido ao facto de a forma verbal que o precede terminar em R. Futuro imperfeito do indicativo. Eu darei. Tu escreverás. Você, ele e ela fará. Nós leremos. Vocês, e eles e elas trarão. Condicional presente. Eu daria. Tu escreverias. Você, ele e ela faria. Nós leríamos. Vocês, e eles e elas trariam. Conjugação pronominal. Dar-te-ei. Dar-lhes-ia. Escrever-me-ias. Escrevê-la-ás. Falo-á. Far-me-á. Lê-la-emos. Lê-lo-emos. Trar-lhe-á-o. Trar-te-iam. Ainda não tive tempo para fazer o trabalho. Falo-ei no fim de semana. A esta hora já o Miguel acabou o exame. Ter-lhe corrido bem. Se estivesses no meu lugar, dir-me-ias a verdade. Telefonar-lhe-emos assim que chegarmos ao hotel. Pagar-te-ia o jantar, se tivesse dinheiro. Assim que te vir, lembrar-se-á de ti, tenho a certeza. Determinados advérbios, conjunções e pronomes pedem o pronome pessoal antes do verbo. Nesses casos, não há interposição do pronome. Ele dir-te-á a verdade. Versos. Ele nunca te dirá a verdade. Substitua as formas assinaladas pelo futuro ou condicional e faça as alterações necessárias. Vamos falar-lhe no assunto assim que o virmos. Falar-lhe-emos no assunto assim que o virmos. Experimenta trabalhar com ela. Vão dar-se bem com certeza. Dar-se-á ao bem com certeza. Vou visitá-lo amanhã. Hoje estou muito ocupado. Visitá-lo-ei amanhã. Hoje estou muito ocupado. Eles vão trazer-te tudo o que lhes pediste. Trar-te-á tudo o que lhes pediste. Sentia-me melhor se pudesse falar com o médico. Sentir-me-ia melhor se pudesse falar com o médico. Se estivessem cá no verão, convidava-os para passarem 15 dias conosco. Convidá-los-ia para passarem 15 dias conosco. Interessava-lhe ver mais catálogos sobre a exposição. Interessar-lhe-ia ver mais catálogos sobre a exposição. Os eletrodomésticos vão ser-lhe entregues na próxima segunda-feira. Os eletrodomésticos ser-lhe-ão entregues na próxima segunda-feira. O doutor Silva vai recebê-la dentro de 10 minutos. O doutor Silva recebê-la dentro de 10 minutos. Vamos encontrar-nos novamente no próximo congresso. Encontrar-nos-emos novamente no próximo congresso. Ponha as frases na afirmativa e faça as alterações necessárias. Não o ajudaremos outra vez. Ajudá-lo-emos outra vez. Não se demitirá do cargo até ao final do ano. Demitir-se-á do cargo até ao final do ano. Não te pedirei desculpa.
Pedir-te desculpa. Não se fará como ele disse. Far-se como ele disse. Não a cumprimentaria em qualquer dos casos. Cumprimentá-la-ia em qualquer dos casos. Não vos teria mentido, se tivesse adivinhado a vossa reação. Ter-vos-ia dito a verdade, se tivesse adivinhado a vossa reação. Não lhes teria escrito, se soubesse que eles vinham. Ter-lhes-ia escrito, se soubesse que eles vinham. Não se teriam perdido, se lhes tivesses dado as mesmas indicações que deste a mim. Ter-se-iam perdido, se lhes tivesses dado as mesmas indicações que deste a mim. Não me teria casado tão cedo, se soubesse o que sei hoje. Ter-me-ia casado tão cedo, se soubesse o que sei hoje. Não a reconheceria, se a visse outra vez. Reconhecê-la-ia, se a visse outra vez. Não nos veremos mais nenhuma vez. Ver-nos-emos mais uma vez. Não me oporia, fosse qual fosse a situação. Opor-me-ia, fosse qual fosse a situação. Não o contactarão hoje, com certeza. Contactá-lo-á hoje, com certeza. Não te sentirias melhor se fosses ao médico. Sentir-te-ias melhor se fosses ao médico. Não se darão mal se trabalharem juntas. Dar-se-á ao bem se trabalharem juntas. Unidade 26. Discurso direto e indireto. Pontuação. Discurso direto. Verbos introdutórios. Contar, dizer, pedir. Perguntar, querer, saber. Responder. Tempos verbais e modos. Presente do indicativo. Pretérito perfeito simples do indicativo. Futuro imperfeito do indicativo. Presente do conjuntivo. Imperfeito do conjuntivo. Futuro do conjuntivo. Imperativo. Pessoais e possessivos. Primeira e segunda pessoa. Demonstrativos. Este, esse. Isto, isso. Expressões de lugar. Aqui. Cá. Neste lugar. Expressões de tempo. Ontem. Hoje. Amanhã. Agora. Na próxima semana. Pese-me 1 quilo de laranjas, pediu a Vera. A vendedora pesou as laranjas e perguntou. Além disto, que mais deseja? Discurso indireto. Ponto final. Contar, dizer, pedir. Perguntar, querer, saber. Responder. Seguidos de que, se ou para. Imperfeito do indicativo. Pretérito mais que perfeito composto do indicativo. Condicional presente. Imperfeito do conjuntivo. Imperfeito do conjuntivo. Imperfeito do conjuntivo ou infinitivo. Terceira pessoa. Aquele. Aquilo. Ali. Lá. Naquele lugar. No dia anterior. Nesse dia, naquele dia. No dia seguinte. Naquele momento. Na semana seguinte. A Vera pediu à vendedora que lhe pesasse 1 quilo de laranjas. A Vera pediu à vendedora para lhe pesar 1 quilo de laranjas. A vendedora pesou as laranjas e perguntou à Vera se desejava mais alguma coisa. Miguel, e que tal se fizéssemos um jantar em minha casa? Zé, se concordarem, eu levo o vinho. Ofereceram-me várias garrafas no mês passado. Joana, eu vou fazer um bolo que é uma delícia. O Miguel sugeriu que fizessem um jantar em casa dele. O Zé disse que se concordassem, ele levava o vinho. Tinham-lhe oferecido várias garrafas no mês anterior. A Joana disse que ia fazer um bolo que era uma delícia. Passe o seguinte texto para o discurso indireto e faça as alterações necessárias. Use os verbos introdutórios dizer, referir, mencionar. Locutor, após 4 anos de seca, chegaram finalmente as chuvas do século. A água subiu nos rios, encharcou o Alentejo e até dava para encher o Alqueva. Dos prejuízos da seca passou-se para os das cheias, no inverno em que tem chovido diariamente e as previsões apontam para que continue a chover nos próximos meses. O locutor disse que, após 4 anos de seca, tinham chegado finalmente as chuvas do século e referiu que a água tinha subido nos rios, encharcado o Alentejo e até dava para encher o Alqueva. Mencionou ainda que, dos prejuízos da seca, se tinha passado para os das cheias, no inverno em que tinha chovido diariamente e as previsões apontavam para que continuasse a chover nos meses seguintes. Agora faça a operação inversa, isto é, passe o seguinte conto popular para o discurso direto e faça as alterações necessárias. Atenção à pontuação.
O barbeiro disse ao padre que tinha um segredo, mas que não podia revelá-lo a ninguém, e acrescentou que, se o não dissesse, morreria, e se o dissesse, o rei mandá-lo ia matar. Respondeu-lhe o padre que fosse a um vale, e que fizesse uma cova na terra e dissesse o segredo tantas vezes até ficar aliviado desse peso, e que depois tapasse a cova com terra. O barbeiro assim fez, e depois de ter tapado a cova, voltou para casa muito descansado, contou ele ao padre. Barbeiro, tenho um segredo, mas não posso revelá-lo a ninguém. Se não o disser, morrerei, e se o disser, o rei mandar-me a matar. Padre, vai a um vale, faz uma cova na terra e diz o segredo tantas vezes até ficares aliviado desse peso. Depois, tapa a cova com terra. Barbeiro, fiz o que me disse e depois de ter tapado a cova, voltei para casa muito descansado. Ponha as seguintes frases no discurso indireto e faça as alterações necessárias. A Paula voltou-se para o Luís e disse: fui chamada para uma entrevista numa consultora. Ficou marcada para quarta-feira da semana que vem. Voltando-se para o Luís, a Paula disse-lhe que tinha sido chamada para uma entrevista numa consultora. A entrevista tinha ficado marcada para quarta-feira da semana seguinte. Luís, ótimas notícias. Parabéns. Espero que corra tudo bem e sejas admitida. O Luís respondeu que isso eram ótimas notícias e deu-lhe os parabéns. Esperava que tudo corresse bem e que ela fosse admitida. Paula, se conseguir o emprego, poderei realizar algumas das coisas com que sempre sonhei. Bom. O melhor é não me entusiasmar antes de tempo. A Paula respondeu que se conseguisse o emprego, poderia realizar algumas das coisas com que sempre sonhara, mas que o melhor era não se entusiasmar antes de tempo. Unidade 27. Indicativo ou conjuntivo. Usamos o modo indicativo em frases interrogativas diretas introduzidas por um pronome interrogativo. Que horas são? Para quem são essas flores? Qual é o teu livro? Este ou aquele? Quantos anos tens? Por que é que se atrasaram? Por onde vieram? Como é que vão para casa? Quando é que eles chegam? Indiretas introduzidas por pronomes ou advérbios interrogativos, ou, na ausência destes, pela conjunção subordinativa se. Ele quer saber que horas são. Gostaria de saber para quem são essas flores. Perguntei-te qual era o teu livro. Não sei quantos anos tens. Ela quis saber por que é que se atrasaram. Não sabemos por onde é que eles vieram. Perguntaram-nos como é que íamos para casa. Não sei quando é que eles chegam. Ela perguntou-me se eu queria ir com eles. Compare. Indicativo. Ela não sabe se pode ir convosco. Não faço ideia onde está o meu dicionário. Não sei quando é que a Eva chega. Esse bolo faz com margarina ou azeite? Ainda não me disseste quem é que vem à festa. Conjuntivo. Se puder, telefona-vos. Esteja onde estiver, tenho de encontrá-lo. Quando a Eva chegar, conto-lhe as novidades. Faças como fizeres, fica sempre bom. Quem vier à festa tem de trazer o convite. Complete com os verbos no indicativo ou conjuntivo. Se tu quiseres, posso levar-te a casa. Não sei se queres que eu te leve a casa. Vou dar uma festa quando chegar. Não sei ao certo quando é que ele chega. Gostaria de saber a que horas é que eles chegam. Precisava de saber se o João e a Ana também vêm, vou esperá-los ao aeroporto. Se eles vêm, temos de reservar mais uma mesa. Não sei se eles já viram esse filme. Se não conseguirem acabar o trabalho dentro do prazo, seria ótimo. A Guidinha perguntou-me se eu lhe trazia alguma prenda. Se eu lhe trouxesse alguma prenda, tinha-lhe dado logo. Gostava de saber quando é que tu tens tempo para fazer a tão esperada reunião. Quando tiveres tempo, avisa-me. Perguntou-me como é que eu ia para o emprego. Preciso que me diga onde estão afixados os horários. Estão onde afixadas as notas, do lado direito da vitrina. Escolha o verbo adequado e complete as frases com o indicativo ou conjuntivo. Contem-me lá como é que as vossas férias foram. Não sei onde pus a minha carteira. Ele vai para onde ela for. Quem vier depois da hora, não poderá entrar. Digas ou disseres o que disseres, não há razão para esse teu comportamento. Gostaria de saber a que horas parte o próximo comboio. Faz como quiseres, é-me indiferente. Queria saber se ainda têm bilhetes para a sessão das 21h30. Se o tivesse encontrado ontem, já lhe tinha dado a novidade.
Quando vires o filme, compreendes porque é que foi tão aplaudido pelos críticos. Unidade 28. Gerúndio simples versus gerúndio composto. Gerúndio simples. Usamos o gerúndio para exprimir causa. Sabendo que vinhas, fiquei em casa. Igual como sabia que vinhas, fiquei em casa. Exprimir tempo. Saindo de casa, encontrei a Rita. Igual ao sair de casa, encontrei a Rita. Quando saía de casa, encontrei a Rita. Quando o gerúndio exprime tempo, pode ser regido pela preposição em. Em saindo de casa, encontrei a Rita. Exprimir condição. Tendo febre, toma estes comprimidos. Igual se tiveres febre, toma estes comprimidos. Exprimir modo. Entretinha-me ouvindo música. Igual entretinha-me com música. Substituir uma oração coordenada começada pela conjunção e. Os chapéus voavam com o vento e davam reviravoltas no ar. Os chapéus voavam com o vento, dando reviravoltas no ar. Gerúndio composto. Forma-se com o verbo auxiliar ter no gerúndio seguido do particípio passado do verbo principal. Usa-se nos mesmos casos do gerúndio simples para exprimir uma ação concluída no passado. Tendo tido febre, tomei um antibiótico. Igual como tive febre, tomei um antibiótico. Tendo sabido que vinhas, ficaria à tua espera. Igual se soubesse tivesse sabido que vinhas, tinha ficado à tua espera. Gerúndio simples. Exprime uma ação em curso, simultânea ou imediatamente anterior ou posterior à expressa pelo verbo da ação principal. Gerúndio composto. Exprime uma ação concluída anteriormente à expressa pelo verbo da ação principal. A mãe observava, sorrindo, as brincadeiras dos filhos. Tendo febre, tens de ficar em casa. Atirando com a porta, saiu sem dizer mais nada. Estando com dores de cabeça, a Ana foi-se deitar. Tendo estado toda a manhã com dores de cabeça, não pude ir trabalhar. Tendo dito tudo o que tinha a dizer, foi-se embora sem mais demora. O Sr. Mateus perdeu o controle da carrinha e foi embater no muro. Tendo perdido o controle da carrinha, o Sr. Mateus foi embater no muro. Como embateu no muro, a carrinha ficou muito danificada. Tendo embatido no muro, a carrinha ficou muito danificada. O Sr. Mateus foi levado para o hospital e lá diagnosticaram-lhe um traumatismo craniano. Tendo sido levado para o hospital, diagnosticaram-lhe um traumatismo craniano. Ficou sob observação e teve alta passado uma semana. Tendo ficado sob observação, teve alta passado uma semana. Como não se sentia totalmente recuperado, resolveu tirar uns dias de férias. Não se sentindo totalmente recuperado, resolveu tirar uns dias de férias. Depois do susto que apanhou, decidiu que o melhor era não ir a conduzir. Tendo apanhado um susto, decidiu que o melhor era não ir a conduzir. E pensou, se for de comboio, é muito mais seguro. Indo de comboio, é muito mais seguro. Quando for a Braga, vou visitar-vos. Indo a Braga, vou visitar-vos. Como já acabou os exames, o João partiu ontem para o Algarve. Tendo já acabado os exames, o João partiu ontem para o Algarve. Se apanhares um táxi, pode ser que não chegues atrasado. Apanhando um táxi, pode ser que não chegues atrasado. Se tivessem esclarecido a situação, não teria havido tantos problemas. Tendo esclarecido a situação, não teria havido tantos problemas. Como já vi essa peça de teatro, não me importo de ficar a tomar conta das crianças. Tendo já visto essa peça de teatro, não me importo de ficar a tomar conta das crianças. Quando acabar o estágio, vou concorrer para fora de Lisboa. Em acabando o estágio, vou concorrer para fora de Lisboa. Se tivesse pensado melhor, não teria aceitado o trabalho. Tendo pensado melhor, não teria aceitado o trabalho. Se vierem pela estrada antiga, tenham cuidado com as obras. Vindo pela estrada antiga, tenham cuidado com as obras. Como não lhes dei autorização, ficaram muito sentidos comigo. Não lhes tendo dado autorização, ficaram muito sentidos comigo. Caso tragam as crianças, avisem-me para eu preparar os quartos. Trazendo as crianças, avisem-me para eu preparar os quartos. Tendo febre, é melhor consultar o médico. Tendo ficado sem dinheiro, tiveram de regressar mais cedo. Comprando uma dúzia, terá direito a um desconto. Tendo chegado a casa, reparei que me tinha esquecido da carteira. Tendo estudado, terias tido melhores notas. Estando a chover, prefiro ficar em casa.
Unidade 29. Infinitivo impessoal e infinitivo pessoal simples e composto. Usamos infinitivo impessoal quando não nos referimos a nenhum sujeito. É proibido fumar. O sentido da frase já indica qual é o sujeito. Tem valor de imperativo. Trabalhamos para subir na vida. Não deitar lixo no chão. Usamos o infinitivo pessoal quando a necessidade de indicar o sujeito. Antes de saíres de casa, fecha o gás. Pode haver dúvidas acerca da identificação do sujeito. Acho melhor não saírem agora, está a chover muito. O infinitivo é a única forma nominal que pode apresentar flexão de pessoa e número. Infinitivo pessoal, ver gramática ativa 1, unidade 28. O infinitivo pessoal apresenta uma forma simples e outra composta. O infinitivo pessoal composto forma-se com o verbo auxiliar ter no infinitivo pessoal simples e o particípio passado do verbo principal. Infinitivo pessoal simples. Aspecto não concluído. Indica uma ação a decorrer ou que ainda nem se iniciou. Composto. Aspecto concluído. Indica uma ação terminada em relação a outra. Compare. Comprei este livro para leres na viagem. Depois de teres lido o livro, empresta-me. No caso de optarem por esta marca, não se vão arrepender. No caso de já terem optado por outra marca, nós fazemos a troca. Apesar de não me sentir muito bem, vou com vocês. Apesar de não me ter sentido bem durante a noite, fui trabalhar. Complete com os verbos no infinitivo pessoal composto. Depois de terem acabado de comer, levantem a mesa. Apesar de ter passado no exame, não entrei na universidade. Viajaram 10 horas seguidas sem nunca terem tido nenhum contratempo. Mantivemos segredo até termos conseguido resolver a situação. No caso de já teres encontrado a solução, vem falar comigo. 20 anos depois de se terem casado, decidiram fazer vidas separadas. Sem teres visto o filme, não podes estar a dizer mal. Não quiseram participar na homenagem apesar de terem sido convidados. 6 meses depois de ter sido admitido, foi promovido a gerente. No caso de ainda não teres comprado bilhetes, aconselho-te a fazê-lo antes que se esgotem. Completa as frases com os verbos no infinitivo pessoal simples ou composto. Caso não possas vir, telefona-me. No caso de não puderes vir, telefona-me. É provável que já tenham sido apresentados no congresso anterior. É provável já terem sido apresentados no congresso anterior. Espero que tenha desligado o gás quando saí de casa. Espero ter desligado o gás quando saí de casa. Lamento que não tenham podido assistir à estreia. Lamento não terem podido assistir à estreia. Embora tenham muito dinheiro, são pessoas discretas. Apesar de terem muito dinheiro, são pessoas discretas. Não saiam sem que nós tenhamos chegado. Não saiam sem nós termos chegado. Embora o tempo tenha estado péssimo, não adiaram as provas de atletismo. Apesar de o tempo ter estado péssimo, não adiaram as provas de atletismo. Fiquei contentíssimo porque tive a melhor nota. Fiquei contentíssimo por ter tido a melhor nota. Não vás para a rua sem que ponhas o casaco. Não vás para a rua sem pôr o casaco. Vou precisar da vossa ajuda até que o médico venha. Vou precisar da vossa ajuda até o médico vir. É lógico que eles pensem de outra maneira. É lógico eles pensarem de outra maneira. Peço-lhe que venha falar comigo. Peço-lhe para vir falar comigo. Partiram sem que se tivessem despedido. Partiram sem se terem despedido. É absolutamente necessário que não voltem a repetir tais erros. É absolutamente necessário não voltar a repetir tais erros. Quero que tudo esteja pronto antes que os convidados cheguem. Quero que tudo esteja pronto antes de os convidados chegarem. Unidade 30. Orações proporcionais. Quanto mais me explicas, mais confuso fico. Quanto mais doces comeres, mais engordas. Orações proporcionais. Quanto mais, mais. Quanto mais, menos. Quanto mais, melhor. Quanto mais, pior. Quanto menos, menos. Quanto menos, mais. Quanto melhor, melhor. Quanto pior, pior. Usa-se este tipo de expressões para comparar ou contrastar e, consequentemente, para indicar o resultado lógico ou ilógico daquilo que exprimimos na primeira frase. Quanto mais doces comeres, mais engordas.
Quanto mais estudo, menos sei. Quanto mais caro for o hotel, melhor é o serviço. Quanto mais têm, mais querem. Na primeira frase, usa-se o futuro do conjuntivo para exprimir uma ação eventual no futuro. O presente do indicativo para falar de ações presentes ou futuras, factuais e ditados populares. Primeira frase, futuro do conjuntivo. Segunda frase, presente ou futuro do indicativo. Quanto mais habilitações tiveres, melhores serão as oportunidades de emprego. Quanto menos vendermos, pior será e é para o negócio. Quanto piores forem as instalações, menos pessoas vêm e virão. Quanto mais me explicas, mais confuso fico. Quanto mais me bates, mais gosto de ti. Quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Quanto mais esfregares, mais a cor sai. Quanto menos souberem, melhor para eles. Quanto mais tempo estiver à espera, mais impaciente fica. Quanto melhor o conheço, mais gosto dele. Quanto menos comeres, mais fraca te sentes. Quanto mais exercícios fizeres, mais depressa recupero a linha. Quanto pior for o serviço, mais clientes perderão. Quanto mais frio está o tempo, mais me apetece ficar em casa. Quanto mais durmo, mais sono tenho. Preocupas-te muito. Por isso ficas muito nervoso. Quanto mais te preocupas, mais nervoso ficas. As pessoas têm pouco cuidado com o ambiente, o que é mau para todos nós. Quanto menos cuidado as pessoas tiverem com o ambiente, pior será para todos. Eles treinam muito. Obtêm, por isso, ótimos resultados. Quanto mais eles treinarem, melhores resultados obterão. Se vocês acabarem o trabalho depressa, poderão sair mais cedo. Quanto mais depressa acabarem o trabalho, mais cedo poderão sair. Há pouco movimento à noite. E perigoso andar na rua. Quanto menos movimento à noite, mais perigoso é andar na rua. Está muito calor. Tenho muita sede. Quanto mais calor está, mais sede tenho. Quanto mais tarde me deito, mais me custa levantar cedo no dia seguinte. Quanto maior for o investimento em Portugal, melhor será para o desenvolvimento do país. Quanto mais roupa vestires, menos frio tens. Quanto piores forem os serviços públicos, mais queixas haverá. Quanto mais fuma, pior é para a saúde dele. Quanto mais se ganha, mais se gasta.